assim, se for para a gente falar sobre números, eu até dei um Google antes da gente começar aqui. Se a gente for falar um pouquinho sobre aproveitamento do Fluminense no Brasileiro, antes da Copa do Mundo de Clubes, a gente tinha um aproveitamento de 66%. E depois da Copa do Mundo de Clubes, caiu para 46%. Se a gente for olhar os números pós-Copa do Mundo, são 8 pontos conquistados em 9 partidas. É um aproveitamento de 29%. Nós somos o 5º pior desempenho entre os times do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo de Clubes. Qual é o motivo para uma queda tão abrupta de rendimento? Porque a nossa perspectiva pós-Copa do Mundo de Clubes era que o Fluminense vai voltar embalado. Fez uma Copa do Mundo excelente. A gente não tem o que comentar sobre a nossa participação lá. Mas parece que o trabalho vem se desmanchando jogo após jogo. E aí a gente fica sem entender o porquê. O Fluminense está jogando de 3 em 3 dias. Peraí, a gente agora tem um elenco maior. Nós comentamos isso aqui, né, no último programa. A gente tinha um elenco um pouco mais enxuto, houveram contratações, e agora o Renato tinha todo o elenco disponível. Qual é a desculpa? Então, Natália, assim, pra mim ficou claro, e eu acho que o Renato se contradiz muito em alguns momentos, porque é isso que você tá falando. Por que a gente caiu tanto? Pra mim tá muito claro que não estamos tratando o brasileiro como prioridade. Estamos tratando o brasileiro realmente, as Copas, né, como prioridade. Pra mim tá muito claro. Entendível, sim. Só que se contradiz no sentido que eu acho que não justifica as escalações que ele faz. Porque assim, a partir do momento que você não tá dando prioridade, e parece que não está dando muito, porra, nessa oportunidade de você colocar os garotos da base, por exemplo, é isso que eu falo, o Júlio Fidelis, que quando entrou muito bem, o Davi, que quando entrou na zaga também entrou muito bem, aproveitar que o Thiago Silva tá voltando, é um jogador que vai crescer muito com o Thiago Silva. Então, assim, pra mim ele se contradiz muito nisso, entendeu? Pra mim tá muito claro, independente do que ele fale, não, a gente trata tudo como prioridade. Não trata. O brasileiro não tá sendo prioridade, a verdade é essa. Eu acho que tá trabalhando pra ficar ali no meio da tabela, mas é aquilo que o Ivo falou no início, a gente não tem que considerar, vai que Deus me livre e guarde, a gente não ganha uma Copa. Aí faz o quê? Não vai pra Libertadores, por quê? Porque ficou deixando o brasileiro pra lá, só lutando pra ficar no meio da tabela. Mas é por isso que eu falo, isso é um padrão do Renato. O Renato sempre agiu dessa forma em relação a... Enquanto ele estiver vivo em Copa, ele caga pro brasileiro. Vou te trazer uma informação. Do clube que ele tá treinando. Vou te trazer uma informação. Ele quando foi vice-campeão brasileiro pelo Grêmio em 2023, né? Foi 2023. Quando ele foi vice-campeão com o Grêmio, ele não estava disputando as Copas, né? Só tinha um Campeonato Brasileiro. E outra informação, o Grêmio era o clube com uma das piores, se não me engano, era a segunda ou terceira pior zaga do Campeonato Brasileiro. Já sofria muitos gols ali já. Só que ele tinha um cara na frente que resolvia os jogos. Né? Exatamente, Nath. Era o Soares. Né? Era só o Soares. Era só o Soares. Falando sobre a quantidade de números de jogadores do Fluminense, né? A falta de rodagem, que o Caio estava falando e a Nath também falou mais cedo, o Gabriel Amaral fez um levantamento, né, no Twitter e trouxe alguns números. Gabriel, consegue colocar aí pra galera dar uma olhada? Vou até abrir aqui também, porque a minutagem dos jogadores, né? Deixa eu até ver. Jogadores com mais de 1.000 minutos, né? Aliás, jogadores com 1.000 minutos em campos desde a chegada do Renato Gaúcho. Tá na tela aí pra galera ver que eu não tô assistindo. Então vocês veem aí, vocês conseguem ver que Fábio tá liderando esse ranking, né? Não é pra menos. Martinelli, Samuel Xavier, Hércules, Everaldo, Freitas, Serna, René, Thiago Silva, Nonato, Canóbio, Guga. O Guga aparece em 12º, né? Total aqui de 13 jogos que ele fez. O Cano, o Cano fez mais jogos, né? Fez 17. Facundo Bernal, Ignacio, Fuentes, em último, Ganso. Ganso fez 12 jogos com o Renato. Tem outro número aqui também, do Gabriel Amaral, 15 jogadores. Você vê como que ele roda elenco. Olha a quantidade de jogadores com mais de 1.000 minutos. E não Quantos roda. jogadores a gente tem no elenco? Cara, não sei. Mas eu digo com os jogadores de elenco treinando ali todo dia.
30 jogadores? Por aí, mais ou nessa menos? faixa. Ou seja, ele usa 50% do elenco dos campeonatos. O É outro- só essas contas que a gente tem que fazer, que são simples. Essa imagem aí que tá na tela aí agora é outro levantamento do Gabriel Amaral, né? Os 15 jogadores com mais jogos iniciaram as partidas no Fluminense com o Renato Gaúcho, né? Aí você vê que é o Fábio, Martinelli, Samuel, o Freitas, né? Samuel Xavier, Hércules Nonato, Everaldo, Serna, Renê, Thiago Silva, Canóbio, Cano, Facundo, Bernal, Ignácio e Guga. Cadê a rodagem do elenco aqui? Aí é aquela parada que a gente fala muito, né? O Caio acabou de falar aqui também, a gente acaba sendo repetitivo. Irmão, não é o momento de você usar justamente a base. O Schwindt foi... Aí é foda, eu tenho que concordar com essa imagem aí, cara. Eu vou repetir, a gente vai dar uma lida aqui no chat, que eu tô vendo muita gente aqui falando. A gente vai dar uma passada Vamos no ler, chat. vamos ler o chat. Só terminar isso aqui. Desde o início a gente vai ler. Só que, cara, o Renato hoje tá um paneleiro. Eu tenho que concordar com quem fala isso. Cara, entendeu? Vamos lá. E tá se contradizendo. Sim, eu Porque tenho que lá concordar com atrás, isso. quando ele veio pro Fluminense, que ele deu a entrevista inicial, ele falou que ia aproveitar muito todo o elenco, entendeu? A que base, o time do Fluminense, a torcida não ia precisar, não ia ver um time se acovardar diante de qualquer adversário. E ontem, pra mim, foi um retrato, é o oposto do que ele falou. Então, assim, ele tá realmente se contradizendo em muitas coisas. Não somente com o que ele disse lá atrás, mas com o que ele tem falado, inclusive, nas entrevistas Não, atualmente. mas é só repetir Fala aí, igual um desculpa, papagaio te que interrompi. joga de 3 em 3 dias. Então, como se ninguém mais no Brasil fizesse isso, né? Mas vamos lá. Em relação ao Renato, cara, em relação a essa panela do Renato aí, cara, eu acho que isso vai além do Renato. Falamos sobre isso semana passada, não quero ser repetitivo, mas a gente acaba sendo. Cara, enquanto eu tiver um Manuel como quinta opção da zaga, não vai ter vez pra Davi Schwindt, meu amigo. Exato. Entendeu? Davi Schwindt e o Fidelis jogaram pra tapar buraco. Pra tapar buraco, porque os veteranos, né, os mais cascudos estavam de fora. Enquanto você tiver o elenco do Fluminense com esse monte de órfão de 23, né? Vamos colocar assim. Sim. Não sei. Acho que remanescente. Remanescente de 23. Boa parte deles já não entregam quase nada. Enquanto você tiver o elenco inchado de medalhão, a base não vai ter espaço. Ponto. É questão de gestão de vestiário. Eu acho que talvez outro treinador não faria muito diferente do Renato. Independente de onde ele vem, se é de fora do país, se é de dentro. Entendeu? Hoje você tem uma situação aí como a do Ganso, por exemplo. Você contratou 2 meias. Lescano não é utilizado, não é nem relacionado. O Ganso não ganha minuto, porque o Renato prefere jogar sem ele. Aí a gente contrata um meia. Esse meia é o Acosta. Mas será que o Acosta vai ter chance por muito tempo? É o segundo jogo do Acosta como titular. Ele ainda não entregou o que espera, mas tendo um Ganso no banco, será que ele vai ter minuto a ponto de tracionar? Segundo jogo do Lacoste. Porque o Ganso tá no banco. Se o Ganso bater no ombro dele, ó, meu irmão, quero jogar, e aí? O segundo jogo, ele vai regar? O segundo jogo do Acosta, que eu falei Lacosta, né? O segundo jogo do Acosta, ele como titular no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que tá meio nítido, isso tá meio nítido pra mim, Nath, que o time da Copa não tem um camisa 10. O time da Copa, das Copas, no caso, né, são com os 3 volantes. Os times do Campeonato Brasileiro, o time do Campeonato Brasileiro é com camisa 10 de criação. Pode ser o Ganso, pode ser o Acosta. E você, Nath, o que tu acha em relação a isso? Eu vejo da mesma forma. O nosso esquema que mais se encaixou foi com 3 volantes, e é muito nítido que o Renato vem mantendo esse esquema para os jogos de Copa. Só que aí a gente entra no ponto, já foi falado, do desgaste dos jogadores. E é por isso que eu iniciei falando sobre algumas escolhas do Renato para essa partida do final de semana, que às vezes poderiam ter sido feitas algumas rodagens. Um nome, por exemplo. Será que o Freitas precisava ter sido titular mais uma vez? É um exemplo. Não sei como o Freitas é titular, né? Mas vamos lá. Sabe, quantos jogos mais terão que ter falhas, porque o Freitas a cada partida ele entrega pelo menos umas 3 bolas para o adversário, em que a gente sofre um perigo absurdo. Então, acho que já está vindo de uma reincidência muito grande e a gente agora tem jogadores para poder bater de frente ali e pegar a vaga. Então, assim, o porquê dessa insistência?
Então, isso me pega muito e a gente entra nesse ponto de falar sobre a panela do Renato, e infelizmente é isso que está dando a entender. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!